Grande abraço para você que está acompanhando mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Eu vou destacar as 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, as escolhas de Globo, de Record, de Prime Video. Não vou trazer aqui as datas e os horários dos jogos, até porque a CBF muda, né, essas datas e horários. Muitas vezes a televisão também faz suas alterações. Então eu vou focar aqui nas escolhas que foram feitas pelo Grupo Globo, né, os jogos da Globo em TV aberta, os jogos do Sport TV, o jogo exclusivo, né, continua o Prime Video tendo uma partida exclusiva, né, nem no Premiere passa os jogos do Prime Video, e a Record continua, né, mostrando em TV aberta um jogo por rodada, né, exclusivo na TV aberta, porém compartilhado com a Cazé TV, quer dizer, esse contrato vai até 2029, então eu vou destacar essas escolhas para você. E também vou falar aqui, né, o segundo assunto do vídeo, será a Record, que prometeu que iria transmitir no último sábado às 10 da manhã um jogo da Copinha, né, e a partida entre Ituano e Palmeiras, e a emissora acabou não transmitindo, né, nas redes sociais. Muitas pessoas questionaram, reclamaram por que a Record não está transmitindo. E realmente é uma pisada de bola, pelo menos na minha opinião, né? Você anunciar um jogo e deixar aí o torcedor do Palmeiras, mesmo o torcedor do Ituano, né, sem a partida. Vamos falar sobre isso. Bom, pessoal, vamos então para essas 8 primeiras rodadas. A CBF divulgou, né, essas rodadas de forma detalhada, mas eu vou focar aqui nos jogos escolhidos pela Globo, os jogos que vão ser exibidos no Sport TV, Record e Prime Video. Bom, eu estou aqui no portal, aliás, muito bom, né? O Álvaro Maia, Esportes TV, rádio, notícias locais, eventos, né? Esse portal traz os bastidores do Rádio TV. E aqui tá bem legal, ó. As 8 primeiras rodadas, sem datas, sem horários de jogos, porque eles mudam, né? Não adianta ficar colocando isso aqui e depois a CBF ou as próprias emissoras de televisão acabam mexendo até nas transmissões, né? Muitas vezes isso aconteceu no ano passado. Mas vamos lá. Rodada 1 do Campeonato Brasileiro, a escolha da Record e do YouTube da Cazé TV, na verdade a escolha da Record, né? E o YouTube da Cazé TV sempre exibe o mesmo jogo da Record. Então vocês vão reparar nessas 8 rodadas que a Record, mais uma vez, terá muitos jogos que não envolvem clubes de São Paulo. Então vamos lá. Fluminense e Grêmio. Na primeira rodada será o jogo, então, da Record com YouTube Cazé TV. São Paulo e Flamengo será jogo da Globo, TV aberta, e também da GETV. Por falar nisso, né, a GETV ela continua sem poder transmitir jogos dos times da LFU como mandantes. É uma questão contratual, certo? No YouTube, só a Cazé TV que pode mostrar os jogos em termos de jogos, né, dos times da LFU como mandantes. Então, é uma questão contratual. Então tá aí, São Paulo e Flamengo, Globo e GETV. Corinthians e Bahia, jogo do Sport TV. Então nessa rodada o Sport TV vai transmitir apenas um jogo, pelo menos é o que está aqui nessa tabela. E Botafogo e Cruzeiro será o jogo exclusivo na primeira rodada, Amazon Prime Video. Vamos passar para a rodada 2? Aí você vai ver que o Sport TV terá 2 jogos, hein? Bom, Palmeiras e Vitória, transmissão da Globo e pela GETV. Outro jogo na Globo TV aberta, aquela famosa divisão de praças, Grêmio e Botafogo. Então, Grêmio e Botafogo, né, vai para o Rio de Janeiro e algumas praças, Palmeiras e Vitória para o público de São Paulo e também algumas outras praças. Bahia e Fluminense é jogo do Sport TV. Vasco e Chapecoense, jogo exclusivo Amazon Prime Video. Cruzeiro e Coritiba, mais uma partida aparecendo aqui pelo Sport TV. E Atlético e Corinthians, né? Atlético Paranaense contra o Corinthians, é jogo da Record e do YouTube Cazé TV. Rodada 3 do Campeonato Brasileiro, nós temos Vitória e Flamengo, jogo do Sport TV, Mirassol e Cruzeiro também no Sport TV. Aí tem jogo da Globo, Vasco e Bahia. Mais um jogo da Globo, São Paulo e Grêmio, divisão de praças, e esse jogo São Paulo e Grêmio também será exibido no YouTube da GETV. Fluminense e Botafogo é jogo da Record e do YouTube Cazé TV. E Internacional e Palmeiras, exclusividade Amazon Prime Video. Vamos agora aqui para a rodada de número 4, Grêmio e Atlético Mineiro, jogo da Globo. Palmeiras e Fluminense, também é jogo da Globo, e essa partida exibida também no GETV. Santos e Vasco, Sport TV. Coritiba e São Paulo, jogo exclusivo Amazon Prime Video. Botafogo e Vitória, vejam só, Botafogo e Vitória, Record
e YouTube Cazé TV, né? Mais um jogo aí na Record que não envolve clubes de São Paulo. Rodada 5, Mirassol e Santos, é exclusivo no Amazon Prime Video. Atlético Mineiro e Internacional pelo Sport TV, Flamengo e Cruzeiro, Globo e GE TV, Corinthians e Curitiba, transmissão na Globo, aí você vê a divisão de praças, Vasco e Palmeiras será o jogo de Record e também no YouTube Cazé TV. Vamos para a sexta rodada? Vitória e Atlético Mineiro, Sport TV. Botafogo e Flamengo, exclusivo no Amazon Prime Video. Fluminense e Atlético Paranaense, jogo da Globo. Santos e Corinthians, também jogo da Globo. E além da Globo, GE TV. Internacional e Bahia, mais uma partida da Globo. Você vê aí, são 3 jogos em termos de TV aberta na Globo. Palmeiras e Mirassol, jogo do Sport TV. Cruzeiro e Vasco, Record e YouTube da Cazé TV. Vamos então aqui para mais uma partida, né? Chapecoense e Grêmio, Sport TV, né? Não é nada de Record, não. Chapecoense e Grêmio, jogo do Sport TV, então, para fechar aí a sexta rodada. Rodada número 7, Palmeiras e Botafogo, Sport TV, Atlético Paranaense e Cruzeiro, jogo da Record, YouTube, Cazé TV. Santos Internacional, Globo e GE TV, Vasco e Fluminense, Globo, Grêmio e Vitória, Sport TV, Chapecoense e Corinthians, Amazon Prime Video. Finalmente a rodada 8, Fluminense e Atlético Mineiro, exclusivo no Prime Video, São Paulo e Palmeiras é jogo do Sport TV, Vasco e Grêmio, Globo, Cruzeiro e Santos, Globo, Atlético Paranaense e Curitiba, também Globo. Remo e Bahia, você vê aí um jogo diferente sendo exibido pela GE TV. E finalmente Corinthians e Flamengo, na rodada 8, terá a transmissão da Record e também o YouTube Cazé TV. Então é isso, gente. Não tivemos nenhuma grande mudança, né, do ano passado para esse ano. O mesmo contrato vai até 2029, né? Esse contrato com as emissoras de TV. E aí, então, nós temos vários e vários jogos da Record que não envolvem, né, equipes de São Paulo. Queria saber a sua opinião sobre essas escolhas. Eu vou repetir mais uma vez aqui, eu não estou colocando datas e horários, porque mudam, né? Mudam muito as datas e horários de jogos por vários e vários motivos, não só a própria CBF, o calendário, outras competições e também a própria TV às vezes faz as suas mexidas, então eu estou trazendo aqui os jogos então só de Globo, do Sport TV, da Record e Cazé e também do Prime Video, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre essas 8 primeiras rodadas do Brasileirão 2026. E agora, meus amigos, acompanhando aqui o canal do Fábio Fidelix, eu vou falar sobre o que aconteceu no último sábado. Eu estava ali me preparando para acompanhar o jogo Ituano e Palmeiras, pelas oitavas de final da Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo estava programado pela Record. O próprio Kleber Machado anunciou durante o meio de semana, né, em jogos do Campeonato Paulista, olha, sábado tem Copinha na Record às 10 da manhã e também domingo às 11 da manhã. Então estava lá aguardando esse jogo, Ituano e Palmeiras. Aí estava sendo apresentado o Fala Brasil, né, o programa jornalístico da Record TV. E aí, 5 para as 10 e nada, e Fala Brasil, matéria para lá, matéria para cá, e chega 10 da manhã, 10 e 1, falei, pô, não vai mostrar o jogo, né? E foi anunciado em todos os portais, foi anunciado pela própria Federação Paulista de Futebol, né, documento da Federação Paulista de Futebol, tem a tabela lá, tava Record/X Sports. Inclusive a Globo, né? A Globo também divulga. A Globo não está transmitindo a Copinha esse ano, não tem os direitos, né? Mas a própria Globo coloca ali os jogos e as transmissões, estava lá, Record e a X Sports. Aí a alternativa que eu tive, como eu não consigo, eu estou aqui no interior de São Paulo, eu não tenho a X Sports em TV aberta, fui para o YouTube. Foi a única forma de eu acompanhar o jogo, foi para o YouTube do X Sports, estava lá o Milton Leite com o Mauro Betting, né, na transmissão do jogo, e eles falaram várias vezes, ó, estamos aqui exclusivo, não só no YouTube, mas na TV aberta também, exclusividade, e nada da Record, né? Inclusive estava travando bastante, né? Não sei se a minha conexão estava travando demais a transmissão no X Sports, no YouTube. E também outra coisa, né, diferente da Cazé TV, né, no X Sports e outros canais do YouTube que transmitem futebol, propagandas aparecem no meio do jogo, né, são exibidas no meio do jogo, isso atrapalha bastante, além dos travamentos e tal. Mas enfim, consegui acompanhar, né, não foi aquela coisa, mas consegui acompanhar.
a vitória do Palmeiras, classificação do Verdinho, né? O Verdinho, na Copinha. Mas procurei informações, tentei contato com algumas pessoas e até agora, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não vi nem nada, né? A Record não se manifestou e vi nas redes sociais muitas pessoas reclamando, né? Cadê o jogo do Palmeiras? Pô, a Record não quis transmitir, então não temos informação. O que eu posso dizer, né? É complicado, mas eu imagino que a Record deve ter desistido por questão de audiência. De repente, a Record imaginou, tô aqui no Fala Brasil, os números de audiência são bons, né? São bons, no sábado ali pela manhã, então, de repente, Palmeiras e Ituano, poderia ser Palmeiras e Fluminense, né? O Ituano eliminou o time do Fluminense na fase anterior, então poderíamos ter Palmeiras e Fluminense, será que a Record faria o jogo, né? Exibiria a partida? Não sei se esse é o motivo, né? Palmeiras e Ituano, de repente ali, alguém na Record imaginou, decidiu, não, essa partida não vai pro ar, vamos continuar com o Fala Brasil, com a programação, que a audiência está legal, de repente não acreditaram em bons índices, né, de audiência para o jogo Ituano e Palmeiras na Copa São Paulo. Não tem outra explicação, né? Questão técnica, se fosse questão técnica, com certeza a Record já teria se manifestado. Repito, né? Pesquisei aqui, tentei me informar com várias pessoas, até agora nada, e acho que a Record não vai se manifestar sobre isso. Deve ter sido uma escolha. E quando a gente critica a Globo, já critiquei a Globo no ano passado por mexer nas rodadas do Campeonato Brasileiro, até pela questão da GETV, que não pode exibir jogos da LFU com mandantes, né, no Brasileirão, então a Globo deixou de transmitir jogos, mudou o jogo de TV aberta para fechada, mudou data de jogo de segunda-feira para domingo, Olha, e aí eu acabei fazendo minhas críticas, muita gente concordou, outros também falaram, muita gente, a Globo faz o que ela quer, ela comprou tal. A Record comprou a Copa São Paulo, né? Tem aí na TV aberta, a Globo está fora, né, dessa Copinha 2026. Claro que a Record pode fazer o que ela quiser, né, colocar no ar o jogo ou não, mas infelizmente não aconteceu e até agora, assim, nenhuma informação oficial. Acho que deve ter sido realmente uma questão de escolha. Pensaram talvez em números de audiência. Isso não é oficial, né? Essa é a minha opinião, né? A opinião que eu tenho, porque até agora nada de oficial e provavelmente não teremos. Bom, se alguém tiver alguma novidade aí, pode colaborar com o canal, né? Manda aí seu comentário, o que você acha sobre isso. Eu não acho legal, né? Comprou o evento, anunciou, acho que tem que mostrar, né? Independentemente da audiência, senão fica complicado. E aí me dá saudade do Show do Esporte na Band, lá dos anos 80, com o Luciano do Vale e toda a equipe, que era o canal do esporte mesmo, né? Naquela época o esporte era o carro-chefe da Bandeirantes, tinha faixa nobre do esporte segunda a sexta à noite, tinha evento domingo o dia todo, sinuca, boxe, natação, vôlei, basquete, automobilismo, futebol também, tinha todos os eventos de futebol também, a Bandeirantes naquela época, o canal do esporte, né? Verdadeiro canal do esporte. Hoje em dia é assim, né? A Globo faz isso, a Record faz, as outras emissoras fazem, o jogo não vai dar audiência, não vamos transmitir. Então, se tiver algum outro motivo, né? De repente a Record pode se manifestar também, mas não achei nada legal, né? Você anunciar um jogo e não exibir. Grande abraço, manda aí sua opinião, faça sua inscrição no canal, ativa o sininho em todas, deixa seu like no vídeo, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima sobre mídia esportiva, TV, rádio e internet. Tchau.